Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise aqui da Gazeta do Povo. Para cultivar amigos e influenciar pessoas, o banqueiro Daniel Vorcaro recorria ao velho expediente de esbanjar dinheiro, oferecer viagens em jatinhos, dar festas luxuosas e assinar contratos generosos com gente graúda da República. Isso a maior parte dos brasileiros já sabe e cobra explicações dos envolvidos. Mas o que está vindo à tona agora tem o potencial de fazer um estrago ainda maior na biografia e na reputação de autoridades dos três poderes da República. Empresários também, executivos e servidores públicos. No celular apreendido de Daniel Vorcaro, que está em poder da Polícia Federal, estariam imagens de festas de arromba que ele promovia na casa de veraneio em Trancoso, na Bahia. Eram orgias comprometedoras com presença de prostitutas transportadas de jatinho diretamente da Europa e com a conveniência de não saberem falar português e, assim, não entenderem nada dos negócios escusos que eram tratados pelos convidados. Ninguém entrava nessas festas com celular, mas Vorcaro mantinha um sistema de filmagem próprio em todos os cômodos com a desculpa de que se tratava de uma necessidade de segurança pessoal de todos. Os conteúdos dessas filmagens foram apelidados de Cine Trancoso. Todo o material faz parte do relatório da Polícia Federal que está em mãos do ministro André Mendonça, que é o novo relator do caso do Banco Master no STF. Quem era o poderoso das galáxias no STF que frequentava habitualmente essas farras? Assim ele era chamado por alguns dos frequentadores. Que outros personagens da República eram entretidos dessa forma por Vorcaro? E qual era a moeda de troca nessas relações que parecem seguir a moda de Jeffrey Epstein? O que André Mendonça e a Polícia Federal farão com esse material apreendido e como ele pode ser útil para passar o Brasil a limpo? Tudo isso a partir de agora aqui no Última Análise, que está começando. E eu saúdo o Francisco Scorsin, que está com a gente de novo. Tudo bem, Scorsin? Bem-vindo. Saudações, Tosi e toda a audiência. E no telão, Fabiana Barroso. Fabi, bem-vinda, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Boa noite a todos. E vamos na última análise aqui na Gazeta do Povo. Um prazer ter com a gente também o Daniel Vargas. Tudo bem, Vargas? Bem-vindo. Estamos sem o áudio do Vargas. Lendo a leitura labial aqui, mas vai lá, Vargas, dá a tua saudação. Agora vai. Boa noite, Tosi. Oi, Fabi. Oi, Scorsin. Prazer participar com vocês. Pois olha, quem primeiro trouxe a informação sobre as farras de Daniel Vorcaro com poderosos no litoral da Bahia foi o site MyNews, um site que é mantido pela veterana jornalista Mara Luque, ex-colunista de finanças pessoais da Globo e da CBN, que trabalhou no jornal Valor Econômico e fundou o caderno Folha Invest da Folha de São Paulo. Eu digo tudo isso para mostrar que se trata de uma fonte de reputação e nome no jornalismo brasileiro. Pois bem, nessa reportagem, Mara Luque aponta que Vorcaro usou todas as moedas disponíveis para corromper as instituições brasileiras, inclusive a mais antiga dessas moedas. Mulheres bonitas e festas com muita bebida e pouca roupa, para dizer o mínimo. No relatório entregue pela Polícia Federal ao ministro Edson Fachin, o que emerge não é apenas um relato de libertinagem, mas a descrição de uma sofisticada engrenagem de corrupção. A participação em orgias de forma consentida na vida privada não configura crime e isoladamente não seria objeto de persecução penal. Mas se essas festas, essas farras, servirem como moeda de troca, como busca de favorecimento indevido, tráfico de influência e facilitação de ilícitos, aí, claro, a coisa muda de figura. Daniel Vorcaro, a gente sabe, não se aproximava dos poderosos por mera curiosidade. Ele pavimentou o rombo de 50 bilhões do sistema financeiro graças à vista grossa de pessoas com quem ele tinha bastante intimidade. Nesse sentido, saber quem aparece nesses vídeos dessas festas e relacionar os nomes às decisões que favoreceram a rede Daniel Vorcaro é importante para passar o Brasil a limpo. Eu queria começar ouvindo o Daniel Vargas. Vargas, a gente está diante de um assunto da esfera privada que deve ser deixado adormecido e pronto, ou na verdade tem aí questões privadas que são de envergonhar muita gente, mas elas podem revelar muita coisa sobre as teias de relacionamentos que culminaram nesse rombo histórico, catastrófico para o sistema financeiro brasileiro.
Primeiro, Tosse, nós estamos falando do maior escândalo financeiro da história brasileira, segundo o próprio ministro da Fazenda. Segundo, nós estamos falando de relações com altas autoridades federais, com mais do que indícios de interconexão com interesses particulares. Haja vista a relação com o ministro Toffoli, também o contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Terceiro, nós estamos falando de um líder, um empresário, Daniel Vorcaro, que possuía na sua forma de operar, segundo inclusive entrevistas que ele sinalizava, uma atuação muito particular de construir relações de proximidade utilizando dos instrumentos mais curiosos, entre eles a realização constante, digamos assim, de baladas para uma cúpula de selecionados, os insiders, regado a música alta, mulheres, bebidas, quem sabe outras cositas más. Portanto, tudo isso num ambiente de grande preocupação com a legitimidade das instituições financeiras e que expõe a credibilidade ao questionamento instituições centrais da República, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, mas também autoridades do governo, envolvendo lideranças do Executivo, políticos que estão no Congresso, empresários de outras áreas, tudo isso colocado junto e conectado levanta imensas perguntas no Brasil, Tosse. E eu acho que essas perguntas são fundamentais para o aprendizado institucional e moral brasileiro. Para o aprendizado institucional, porque se nós não formos capazes de separar o joio do trigo, ou seja, quais dessas ações foram corretas, atos meramente privados, a decisão de cada um, e quais foram atos que resvalam com os limites da ilegalidade e que, ao fazer isso, podem sinalizar interesses escusos, manipulação de um jogo para ter acesso privilegiado a informações, o uso de relações que depois é traduzida em contratos ou em decisões que beneficiam um grupo de interesse. Se nós não formos capazes de separar isso, também não vamos ser capazes de virar essa página. Portanto, entender a fundo quem participa desse jogo e qual é a função de cada peça nessa engrenagem é essencial para que o próprio Brasil evolua. E ao fazer isso, naturalmente, nós precisaremos chamar a responsabilidade de punir quem errou e, ao mesmo tempo, preservar, proteger a liberdade e independência privada de quem não fez nada de equivocado. Mas existe, Tosse, um segundo elemento nessa equação, que eu não acho menos importante. E ele tem que ver com a própria postura privada das pessoas. Quando nós compreendemos qual é a personalidade, o modo de ação de indivíduos em cargos de alta representação nacional, nós estamos também entendendo quais são os trejeitos de personalidade, os modos de reflexão, as prioridades, os desejos, como essas pessoas se comportam. Às vezes, nós nos acostumamos a olhar para as pessoas apenas pelo filtro dos símbolos do poder, não é? Pelas fotos dos jornais, mas saber como as pessoas são de fato, uma vez que a luz da câmera para de funcionar e elas entram na sua vida privada, num país com tantos problemas e tanta crise de credibilidade das altas instituições nacionais, é importante para a gente também saber quem são as pessoas que nos lideram e, sobretudo, olhando para o futuro, quem a gente quer que esteja à frente das nossas instituições financeiras, da nossa imprensa, dos nossos grandes escritórios de advocacia e, obviamente, das nossas grandes lideranças públicas nacionais. Então, Tosse, não é possível simplesmente por um passe de mágicas dizer tudo aquilo que você escolhe fazer na sua vida privada é totalmente irrelevante para o seu comportamento na vida pública. A alma é uma só. Os desejos e a personalidade são o mesmo. E isso também tem uma relevância no momento em que as instituições entram numa crise da gravidade que a gente vive hoje. Eu ouvi a Fabi Barroso. Fabi, é claro que não se trata aí de curiosidade mórbida, enfim, de bisbilhotar a vida alheia. Mas o fato é que se essas imagens foram feitas, foram gravadas pelo Daniel Vorcaro, e elas implicam em grandes figurões, autoridades, executivos, empresários, traficando influência e fazendo essas farras com ele lá em Trancoso,
o fato que essas pessoas, uma vez identificadas, elas devem alguma explicação, principalmente se além de estarem nessas festas, elas também tiverem ligações de favores, de favorecimentos, de negócios com o Vorcaro, porque aí liga-se um fato da vida privada com o outro, que é da corrupção ou do tráfico de influência com o que é público e o que não é exatamente privado, né? Pois é, o interessante aqui desse pedido é que é do Tribunal de Contas da União. A gente já tem a mesma investigação por parte do Ministério Público, parte da Polícia Federal, mas esse especificamente é o Tribunal de Contas da União. O que isso significa? Que foi pedido, então, a ajuda do tribunal para que ele faça, então, também essa contabilidade, se houve, por exemplo, dinheiro, principalmente de ordem federal, então, envolvendo os 3 poderes da República, isso é falado aqui no pedido, eu até anotei aqui o pedido. Ele pede para investigar autoridades federais, membros dos 3 poderes, e se algum órgão, entidade federal, ajudou a financiar essas festas. E também ele pede cautelar, né, medidas cautelares para coletar provas, documentos e para apurar aí conflitos de interesse. Então, o que ele está dizendo aqui, né? O Ministério Público que chamou o Tribunal de Contas a também se envolver nessa investigação, está dizendo exatamente sobre como é perigoso autoridades, né, federais se envolverem em, sei lá, não sei nem que adjetivo dar, né, mas nessas festas, se colocando numa posição perigosa e esquecendo que são autoridades, né, federais, públicas e que são expostos porque ocupam cargos que têm a sua importância. E é interessante esse modo aí, o modus operandi do Vorcaro, porque de fato isso é utilizado, né, há muito tempo para fazer ameaças, para fazer justamente colocar em saia justa. Então, a gente sabe pelo que foi exposto, inclusive foi exposta uma conversa, a dona da casa, né, de Trancoso, dizendo, né, que foi alugada a casa lá para o Vorcaro e que tinha muitas pessoas a mais, e outras situações também, né, de pessoas com pouca roupa e etc. Mas isso acaba expondo que, para se manter a liquidez do Banco Master, é disso que a gente está falando, por isso, né, que realmente isso tem relevância pública. Para se manter a liquidez do Banco Master, foi feita uma cadeia de pessoas, né, uma coisa extremamente elaborada de crime financeiro, de fraude financeira, envolvendo autoridades públicas nos 3 poderes que já foi dito aqui, incluindo políticos de esquerda, direita e de onde for, né, isso não faz a mínima diferença, mas ele tinha, sim, contato, também foi falado, a gente vai abordar em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao próprio Toffoli, ao contrato de Moraes, ou seja, eu me lembro aqui também, né, o P das galáxias, que foi dito também do judiciário, isso precisa vir a público, ter transparência, o Brasil precisa de transparência. Então, todos esses pedidos, embora a gente saiba que investigação, mas, por exemplo, esse pedido do TCU, que foi colocado do Ministério Público ao TCU, já dá aqui a condição, né, de repente, alguém tirar, né, sumir com as provas, porque isso foi extremamente noticiado. Então, a transparência, não sei até que ponto ela não favoreceria aí a cautelar de provas e etc. Mas é importante aqui a gente ter noção de que o Brasil está diante de um escândalo e tem sim esse interesse popular nessas festas de luxo, né? Eu até acho um pouco brega, porque, né, é até manjado que isso aconteça, mas de fato que eles acabam fazendo a intimidade deles, pouco importa. O que importa para nós, então, é o uso, né, dessas informações com envolvimento dos 3 poderes da República e nas instâncias federais, é o que me deixa mais preocupada ainda, ou seja, geralmente as últimas instâncias, seja do judiciário, seja do executivo e seja aí do poder também legislativo. Congresso Nacional, creio que estão muito preocupados, e a gente vai ver, porque isso depende, a movimentação política, se vão abrir ou não a CPI do Banco Master, né? Tudo isso são sinais para nós. Pois é, a Fabi fez menção aí a quem pediu essa investigação. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu a abertura de um processo para identificar as autoridades públicas que teriam participado das farras do Vorcaro.
Para o procurador Lucas Furtado, a situação levanta preocupação sobre possíveis irregularidades e impactos na administração pública. Veja o que ele disse na petição. A gravidade dos fatos narrados não pode ser subestimada. A possibilidade de envolvimento de autoridades de alta cúpula em eventos que podem estar relacionados a um escândalo financeiro de grandes proporções representa um risco sistêmico para a confiança nas instituições públicas. Bem, no TCU, Escorcinho, o caso está nas mãos do ministro Jorge Oliveira. De onde será que o fio desse novelo vai ser puxado? Será que a gente tem esperança que o TCU possa trazer luz a esse caso? Ou a Polícia Federal e o ministro André Mendonça é de lá que pode vir mais coisa, porque é eles que estão como guardiões, né, de todo esse material. Estava nas mãos do Toffoli, né? O Toffoli tiraram-lhe das mãos porque ele não tinha mais condições alguma de relatar esse inquérito, né, esse processo. Mas você apostaria em alguma coisa vinda do TCU ou da Polícia Federal e do ministro André Mendonça? Antes de responder, é sempre bom lembrar que o Toffoli saiu da relatoria, mas ele não saiu, ele não é suspeito, né? Ele vai julgar ainda, né? Ele não vai ser o relator, mas ele vai votar dentro desse processo, né? Portanto, está longe de estar resolvido a questão com o Toffoli, né? Bom, a questão da desconfiança nas instituições públicas, isso já é um dado de partida, já não é um risco que as instituições correm. Ninguém confia mais, de fato, nas instituições, né? A gente pode se falar de confiar em determinados membros das instituições, mas ainda assim com uma dificuldade muito grande de acreditar que eles consigam ir até onde poderiam ir. E é bom lembrar que o TCU, muito recentemente, tentou emparedar mais o Banco Central em relação ao que aconteceu com o Banco Master do que exatamente preocupado com essas autoridades públicas. Então é de se desconfiar que essa preocupação, ou seja, vamos dar vamos olhar com bom coração para isso, né? É para realmente saber, né, que autoridades estão ali, até onde essas relações se estabeleceram e se tem algo de ilícito para além do imoral, né, do que já se revelou. Agora tem o sentido inverso, né, que é aquela coisa para garantir quem é que está sabendo, né, quem é que está fazendo parte, para ver como é que a gente consegue resolver isso de alguma maneira. As duas coisas são perfeitamente possíveis. Eu acho que esse caso do Banco Master, que se transforma, ele já se ramificou, né? Você tem o problema da dimensão da fraude financeira e você tem o problema do STF, que é um caso à parte, que eles se cruzam, mas eles me parece que já são independentes. E esse caso do STF torna tudo muito imprevisível. Para mim é tudo muito imprevisível para onde as coisas vão, né? Então, acredito que o ministro André Mendonça tem dito que ele vai tentar dar o exemplo, né, que ele vai tentar deixar a Polícia Federal atuar, fazer as coisas tal como elas têm que fazer, com o rigor da lei, etc. e tal. A gente tem que dar, ao mesmo tempo que a gente dá aquele voto de desconfiança, a gente também não espera muita coisa daquilo, do próprio voto que a gente acaba dando. O que eu acho que a gente pode analisar desses casos, porque além de imprevisível, a gente também tem que contar, ontem a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto que aquilo que vem sendo vazado, eu já não confio muito no que está sendo vazado. Eu acho que muito do que está sendo vazado também interessa para se colocar confusão, para se criar diversionismos, para tentar distrair daquilo que talvez interesse mais aos casos. Então é sempre bom, eu não sei o quanto que a guerra fratricida entre os ministros do Supremo Tribunal Federal não está levando a uma série de notinhas jogadas para lá e para cá, um dizendo uma coisa, outro dizendo uma outra coisa, e eu não sei exatamente quem teria a razão ou aonde estaria a verdade. A imprevisibilidade e também a especulação em torno é muito maior do que aquilo que a gente sabe efetivamente falando. Agora, do pouco que a gente sabe, a gente consegue visualizar dessa trama, né, do Vorcaro, algo que é curioso na ciência política. Tem alguns autores que são meio clássicos na ciência política. Um deles é o Valfrido Pareto, se eu não me engano. Lá no final do século XIX, começo do século XX, ele é um dos que criou uma teoria das elites. Algo que juristas, sociólogos, né, queriam entender as novas elites que estavam nascendo com o fim das monarquias constitucionais, com a ascensão do dinheiro através da burguesia, quando você tem também a dimensão dos sindicatos, a classe trabalhadora também fazendo parte dessas dimensões da disputa pelo poder. E então se tenta entender como é que essas coisas vão se organizar. Isso, obviamente, teve uma série de desdobramentos durante o século XX, se aprimorou muito as ideias e o que foi apontado naquela época, mas eu chamo a atenção do Valfrido Pareto porque ele tinha uma ideia que era sobre a circulação das elites. Como é que funcionava o jogo dessas elites na disputa do poder.
Então tinha, acho que era o Gaetano Mosca, se não me engano, ele dizia mais ou menos assim, olha, a partir de agora, aquela elite que tinha nome, que tinha aristocracia, né, ou aquela outra que tinha, digamos, o controle do dinheiro, eles têm que, digamos assim, negociar com outros atores. Né? Então você tem uma dimensão de capacidade de organizar as elites internamente, de articulação política, que de certo modo se torna mais necessária a partir desse momento do que antes. E o Valfrido, ele foi percebendo que existe uma espécie de ciclo histórico dessas elites, onde essa capacidade de organização, ela, digamos assim, pode organizar as elites e, de certa maneira, manter o controle sobre as massas, sobre a população. E ele dizia, é quando as elites são conduzidas por raposas. E ele diz que havia um ciclo que, fatalmente, essas raposas, em algum momento, a dimensão de corrupção quase que inerente à astúcia da raposa, ao jeitinho da raposa, leva a uma dimensão em que a coisa chega a um ponto em que as massas começam a se rebelar e você tem, então, o ciclo em que vem os leões, que são os homens fortes, os homens autoritários que botam ordem na casa. É uma metáfora muito simplória, mas que eu acho que é bastante didática quando você vê a coisa num pano de fundo temporal mais amplo. Né? E o momento recente do Brasil meio que demonstra isso. Né? Quando o Jair Bolsonaro vem, ele vem até mesmo com o discurso do leão que vai botar ordem na casa. Lembra? Ele falava, eu acabei com a Lava Jato, não no sentido de que ele acabou com a operação, mas que ele diz que com um homem forte aqui, a corrupção acabou, não vai ter necessidade das investigações dessa maneira. Não deu 2 anos o governo Bolsonaro, ele precisou das raposas para poder fazer a governabilidade funcionar. Né? Senadores como Ciro Nogueira, a turma do Centrão, que são grandes raposas. Aqui eu não estou usando raposa no sentido negativo, não. Só no sentido de que eles sabem como articular. Talvez o grande nome a raposa maior na política brasileira seja Gilberto Kassab. Né? Não é um sujeito que é famoso por ter voto, né? Pelos cargos que ocupou, mas pela capacidade de articulação. Estou dizendo tudo isso porque nós estamos num momento, e por isso que a coisa é muito imprevisível, onde você tem o STF, em que o Alexandre de Moraes ele se colocou como um leão e está tentando se manter como um leão, que mantém a ordem na casa. E ao mesmo tempo o que a gente vê do senhor Vorcaro é uma tentativa de novas raposas entrando no galinheiro. Porque eu não sei se, eu posso estar errado, até peço se os colegas souberem melhor do que eu, me corrijam, mas a ascensão do Vorcaro, quando ele começa, pelo menos o que saiu, quando ele começa a tecer a sua teia, acontece em 2021. É a partir de 2021 que isso vai acontecer. Quando foi que a Lava Jato começou a ser desmontada? A partir de março de 2021. Quando o ministro Fachin faz a coisa do território e a partir dali vai acontecendo um desmonte, é exatamente aquele momento em que aquele suposto... o Brasil está botando ordem na casa, fala assim, voltamos ao velho esquema. Novas raposas entram em cena. E as raposas, elas sabem como articular. Daniel Vorcaro é um sujeito meio outsider, né? Até mesmo dentro do meio do mercado financeiro. E ele vai atuar de uma maneira muito baixa, que é essa forma de fazer essas festas, essas orgias e filmar essas pessoas para chantagem. Na época do governo Bolsonaro já se tinha esse tititi de que havia chantagem feita por não sei quem, com o ministro, com não sei o quê. Desde então já tem. Então a baixa qualidade das raposas que foram entrando no jogo explica um pouco até da imprevisibilidade do que pode vir a acontecer. Né? E o fato de que os nossos leões, eles também não são lá leões que duram muito tempo. Então, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele representa muito bem a figura de um leão, mas o ministro Toffoli, ele não tem nenhuma condição de ser leão de absolutamente nada, e quando ele tentou ser, ele botou os pés pelas mãos. Né? Ele não conseguiu, né, dominar a situação como Alexandre de Moraes conseguiu dominar e está tentando por outras vias. Então acaba sendo interessante trazer esse detalhe, que talvez nós estamos diante de um caso em que as raposas estão lutando contra os leões e vice-versa. Agora é saber se os leões são suficientes para sossegar as raposas ou se as raposas serão como as hienas, né? E em bando elas conseguem derrubar até o maior dos leões. O fato é que sejam raposas, sejam leões, esse pessoal estava com uma fome selvagem, né? Sobre os recursos públicos. Em todos os sentidos. Atacaram como se pegasse uma carniça ali, disputada a unhas e dentes, ferozmente. Olha, a reportagem da Mara Luque, que a gente mostrou no início, alerta para um movimento abafa, para jogar tudo isso para debaixo do tapete. Os implicados com o Vorcaro, que não são poucos, estariam apostando na anulação de todo o processo por inconsistências jurídicas. Seria a mesma estratégia usada para tentar enterrar a Lava Jato. Nesse jogo, algumas aberrações jurídicas estariam sendo cometidas de propósito, se deixa passar aqui, deixa passar ali, para que amanhã ou depois tudo venha a ser anulado e esquecido. Vargas, tem como evitar uma malandragem dessas, não? Que possa resultar novamente numa impunidade generalizada? Será possível que a pessoa
comete um deslize, né, comete uma ilegalidade jurídica já pensando, ó, isso aqui lá na frente vai ajudar a apagar, a empurrar esse negócio para debaixo do tapete e virar o jogo. Será que esse tipo de mentalidade é possível, é factível na realidade do que a gente está vendo hoje, como alerta aí a Mara Luque na reportagem? Olha, Tosi, a sinalização das decisões que vêm sendo tomadas pelos líderes que são envolvidos nesses questionamentos públicos, acusações, é de que cada um agora vai tentar de todo modo construir a sua própria blindagem contra os próximos passos dessa briga. Quando as outras raposas vierem me atacar, para usar a bela analogia a que o Scorsin se refere, eu preciso estar preparado para me proteger. E é por isso que a gente vê os atos que são tomados ao longo de cada etapa, e é inevitável a gente se perguntar qual é a intenção por trás de uma ou outra decisão, o timing de cada medida, e onde exatamente cada agente, olhando para si, em parte utilizando seus poderes para cumprir sua função, em parte, quem sabe, tentando, na verdade, construir as nulidades que podem, inclusive, lhe proteger ou lhe abrigar em uma futura acusação ou em um futuro processo. E esse é um dos argumentos que tem sido utilizado para se referir a uma suposta intenção do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando decide, digamos assim, de uma maneira assoberbada, quase acelerada, digamos assim, a pegar as informações de um processo ainda sob investigação na Receita Federal e estampar no público os nomes dos agentes públicos que teriam supostamente vazado as informações pertinentes a algumas autoridades no Supremo e, quem sabe, a sua própria esposa. Ao fazer isso, é como se o ministro já estivesse, juridicamente, botando uma espécie de marca naquela evidência, que é um contrato que envolve a esposa do ministro e o banqueiro Vorcaro e as suas empresas, para dizer o vazamento dessa informação da Receita Federal aconteceu de forma ilegal, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, aquilo que não foi produzido de maneira legal também não serve como uma evidência para justificar a investigação ou acusação futura. Então, já me blindei, digamos assim. Eu não sei exatamente o que vai acontecer amanhã, se esse processo vai se desdobrar, se alguém se voltará contra mim ou contra a minha família, e, portanto, já me protejo aqui. E outras decisões tomadas por outros ministros nesse embate parecem, ao seu modo, caminhar em uma direção muito parecida. As gravações que são, de repente, divulgadas de uma reunião a portas fechadas em que os ministros estavam ali presentes. Qual o objetivo? O objetivo seria de mostrar a público que aqui, quando uma discussão acontece entre quatro paredes, eu sou apoiado pelos meus pares. E, aliás, quando um ministro requisita informações da Receita sobre 100 autoridades envolvendo ministros, parentes, familiares, e essas informações são apresentadas a uma autoridade, no caso o ministro Alexandre de Moraes, qual o interesse em ter acesso a essas informações sobre o tratamento financeiro e sobre as finanças de outras autoridades públicas, inclusive dos ministros. E, de repente, todos nesse jogo em que as raposas estão soltas e ninguém consegue controlar uma a outra, parecem agora mais interessados em tomar decisões que lhes proteja de uma guerra que pode assumir capítulos de mais violência e de mais sacrifício, em vez de fato, tomar uma decisão que encaminhe uma solução pública à nação. Aliás, não é de hoje que isso está acontecendo. E o que, tipicamente, também para fazer referência à bela análise do Scorsin, nós chamamos em ciência política de corrupção, não é apenas o ato de tomar uma decisão em troca de um retorno financeiro evidente, alguém me paga por algo que eu faço. É uma distorção do sentido das instituições, em que o seu fim, o seu emprego, a sua atuação, não é mais orientada para satisfazer um mínimo de fim comum. Não mais é governada por aquilo que a lei, por aquilo que o Estado, por aquilo que, além de mim, me orienta a fazer. Mas, ao contrário, é apenas uma manipulação para servir a interesses particulares. É nesse momento
em que a República, dizia Maquiavel, narrando a crise da Roma Antiga, entra em xeque, a corrupção se espalha, as instituições perdem a sua vocação pública e se torna, na verdade, um emaranhado de pequenos puxadinhos de interesse particular, cada um querendo pegar maior vantagem para si ou se proteger contra o ataque de outras raposas. E que eu termino, Tosi. O que é interessante também na análise do Scorsin é um desdobramento da própria teoria elitista, que é feita por Joseph Schumpeter, em meados do século XX, um pouco antes, em parte dialogando com Pareto, que dizia: uma das virtudes de um regime democrático não é que ele é conduzido por grandes fins morais, como se as pessoas fossem inteligentes e comprometidas com o bem comum, mas é que ela cria uma dinâmica procedimental em que as raposas se controlam umas às outras. E o que a gente está vendo no Brasil é um problema em que essa competição não parece mais capaz de produzir um resultado que considerássemos legítimo ou satisfatório para a República caminhar adiante. Ao contrário, parece que grande parte das raposas estão brigando umas com as outras, ou tensionando umas com as outras, porque, na verdade, estão todas elas no mesmo barco, estão com medo de serem empurradas para fora, e, ao fazer isso, quem sabe acabar pagando o pato sozinho. Creio que é isso que está acontecendo entre nós. Muitas raposices por toda parte. A gente já vai voltar a falar sobre a farra que está escondida, que está guardada, imagens das farras do Daniel Vorcaro, das festas que ele dava em Vorcaro, que estão escondidas, guardadas e de posse já da Polícia Federal e do ministro André Mendonça. O que vai ser feito disso? Daqui a pouquinho a gente volta a esse tema. Deixa eu só colocar um outro tema aqui que não pode passar batido, viu, Fabi? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, olha só, ele mandou a Polícia Federal intimar o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. O Kleber Cabral, presidente da Unafisco, vai ter que prestar esclarecimentos sobre as declarações dadas à imprensa nas últimas horas. Ele vai ter de depor à Polícia Federal nesta sexta-feira, às 15h. O Kleber defendeu os auditores fiscais de um julgamento sumário que trata-os como se já fossem culpados por vazamentos que ainda nem sequer foram comprovados. Em uma das entrevistas, ele disse que hoje há mais temor dos servidores da Receita em investigar o STF do que o próprio PCC, a organização criminosa. Cabral lembrou que em 2019, também utilizando o inquérito das fake news, o ministro Moraes afastou 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações fiscais de parentes de ministros do Supremo. Mas depois, nada foi provado e os auditores foram reintegrados. O líder da Unafisco disse que os auditores da Receita não podem mais uma vez, vamos lembrar, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes dizem respeito. A instrumentalização de servidores públicos, ele disse, para deslocar o foco do debate público, compromete a credibilidade das instituições e enfraquece o Estado de Direito. Agora, Fabi, causa espanto, será que causa espanto ainda o Alexandre de Moraes intimar o presidente da Associação dos Auditores Fiscais a dar explicações por causa de críticas? Foi uma crítica excessivamente ácida. Foi o quê? Um ataque às instituições, um ataque às autoridades? Não se pode mais elevar o tom numa crítica a essas figuras da República, Fabi? A gente está fazendo analogia aqui de raposas, aí vem o bode expiatório, nós temos as ovelhas, né? Nós temos outros animais aqui que são mansos. E eu me pergunto que bicho seria o PGR? Né? Fica aqui a questão, depois o chat podia nos ajudar, né? Porque é um bicho que eu não consigo compreender. Mas diante disso, né, o que a gente tem assistido é saiu do controle completamente. Isso já ocorreu desde 2019, é interessante que isso realmente começou com 2 auditores fiscais, né, que levantaram ali uma lista de 100 pessoas, e isso foi totalmente depois minimizado, não se falou mais disso. Então, o que o auditor, o presidente, né, da Unifisco acabou falando é em defesa, né, dos auditores fiscais. Inclusive, eu achei muito interessante, ele deu várias entrevistas, e não somente essa afirmação aí do PCC, que eu acho que é um registro válido de como o brasileiro está se sentindo. Quando você tem colegas de trabalho, auditor, um somente era auditor fiscal, né, os outros eram os outros cargos da Receita, mas esse auditor fiscal, que tem mais de 20 anos
de trabalho, uma carreira consolidada, nunca houve problema, né? De repente, ser tratado como se fosse o pior vilão da nação, né? E não foi, tinha investigação interna, então foi explicado isso. Eu também vi entrevista, vai ser intimado também, provavelmente, o vice-presidente, né? Também eu vi entrevistas dele dizendo sobre esses fatos, dizendo como que está o sindicato, a categoria, os auditores e todas as barbaridades, porque eles já sofreram lá em 2019, isso está continuando. Agora, entre todos esses bichos que a gente falou, tem o bicho-papão, que foi alimentado por uma série de pessoas que achavam que era bom esse bicho-papão ir contra quem era, né, o inimigo político. Isso foi escalando, escalando, e hoje nós temos exatamente isso. É interessante que essas milícias que a gente vê, essas digitais que acusam, né, alguns de fazer, mas a gente vê muito na esquerda, elas estão hoje batendo o dia inteiro para que a jornalista Malu Gaspar seja presa. Com base no quê? Em qual fundamento? Na loucura do ministro Alexandre de Moraes. Ele praticamente não deve ter feito isso, embora todas as decisões dele, inclusive essa de intimação, a decisão em si, ela está sigilosa. Então, dá para a gente realmente entender que tudo no Brasil é possível. Fazer jornalismo do jeito correto, do jeito sério, o jornalismo investigativo, que expõe justamente para ver se as instituições voltam a ter, né, credibilidade institucional, a gente vê exatamente o oposto. Continua a perseguição, o Alexandre de Moraes não recua. Nós vimos também essa postura em relação ao Toffoli, em relação aqui, o Vargas mencionou aqui, aquela reunião que foi vazada algumas falas no Poder 360, nós vimos a arrogância dos ministros batendo, assim, muito pesado no relatório da Polícia Federal. E esse relatório trouxe verdades que hoje estão vindo à tona. Por exemplo, os 10 encontros, né, de Toffoli com Vorcaro. Então, como que esse relatório é um lixo? Como é que esse relatório, né, tem que ser esquecido por conta do STF Futebol Clube? Os problemas são os mesmos, né? O que a gente vê hoje, essa injustiça com esses servidores, logicamente, a gente sempre faz a ressalva que se houver algum crime, eles têm que responder, isso é óbvio. É só pessoas que são desonestamente, intelectualmente desonestas é que não vão lembrar dessa parte, mas não, a gente aqui prega realmente pela legalidade. Mas isso já é sabido, né? O que a gente vê, que está observando, é uma perseguição concreta. Qual é o crime, o suposto crime para esse cidadão ser ouvido agora? Porque ele fez uma crítica ácida e justa, inclusive, porque ele está denunciando uma injustiça com os seus ali, e ele entende do processo, ele entende dos mecanismos de controle que existe dentro da Receita Federal para que justamente essas coisas não aconteçam, e quando acontecem elas são exceção, e que o ministro, por exemplo, aqui tem uma declaração do Toffoli que eu acho que é o ponto assim, principal para a gente poder explorar. O Toffoli, quando percebeu, né, que estavam falando lá do filho dele, a reação dele foi, mas por que não o ministro Alexandre de Moraes não me avisou que nós estamos com problemas, supostos problemas de vazamento de dados meus e dos meus familiares? Então, esse fato faz o negócio ficar um pouco mais pesado, porque a gente não pode descartar a possibilidade que nos bastidores lá do Supremo Tribunal Federal eles estão falando que pode ser uma pesca probatória com esses servidores públicos justamente para deixar os ministros, né, os outros ministros, na mão. Gente, que tipo de instrumentalização é essa que a gente está vendo? Instituições como Polícia Federal, Ministério Público, PGR, sendo completamente jogadas, aí sim, no lixo, né? Então, é difícil a gente compreender esse fenômeno, mas eu acho que está ligado lá com o desmonte da Lava Jato, isso não dá para negar. Agora, Fabi, você fez uma provocação aí, né? Que bicho seria o PGR? E eu fiquei aqui confabulando com o Scorsin aqui. Nós temos pelo menos 3 possibilidades, viu? E talvez os espectadores que participem ali no chat também podem dar outras sugestões. Deixe seu like para que esse conteúdo possa chegar a mais gente. Mas olha só, vamos ver se vocês adivinham aí quais seriam os bichos comparáveis à atuação do Paulo Gonet. Qual que é mesmo? O Scorsin bicho preguiça, seria um deles. O outro seria avestruz. E tem ainda o jacu, né? Aquele pássaro que não quer falar nada, né? Some, todo arredio, não gosta de presença de ninguém por perto. Bicho preguiça, o jacu e avestruz. De alguma forma, alguma coisa,
o Gonê tem de cada um desses aí. Foi o consenso que nós chegamos aqui. Mas deixa eu ouvir você, André Vargas, sobre essa medida do Alexandre de Moraes de mandar intimar o presidente da Unafisco para dar explicações por causa de críticas duras. Tosi, para mim, o objetivo desta decisão é intimidar não só o presidente do sindicato, como todas as autoridades policiais que agora atuam, de certo modo, em investigações, análise de informações sigilosas, em relação à postura e autoridade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular de Alexandre de Moraes. E como alguns relatos da imprensa têm tornado público, a impressão que me dá é que Moraes partiu para o tudo ou nada, em que agora não há mais limites, não há mais restrições, não há mais moderação. É como se dissesse, eu já dei vários outros sinais, eles não foram entendidos, então agora eu serei direto ao ponto. Vem aqui, você está intimado para prestar informações e todo aquele que ousar comunicar, questionar, apresentar informações, pontos de vista que possam suscitar uma interpretação diversa daquela que eu considero correta e que, ao fazer isso, coloque em xeque a autoridade, a credibilidade, a soberania da minha inteligência e meu valor institucional, eu vou retrucar com todas as cartas. E ao fazer isso de uma maneira tão ostensiva e eu diria tão crua, me parece que se havia ainda alguém ou instituição, um conjunto de pessoas que interpretasse o Moraes como um PhD em rigor institucional, em coragem de comportamento, mas que faz isso em nome de um interesse público maior, me parece que agora isso é quase como uma sinalização explícita de que eu não autorizo e utilizarei os instrumentos policiais disponíveis no país, sobre os quais eu tenho poder de controle ou de ordenamento, para agirem, para assegurar que você ajoelhar-se-á diante daquilo que eu penso, quero e decido. Portanto, está claro e transparente para quem quiser ver e ouvir no Brasil. Não ouse questionar, desautorizar, debater com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, sinceramente, a gente precisa chegar nesse ponto, Tosi. Cadê o Senado Federal? Câmara dos Deputados, alô, está no carnaval até hoje? Onde estão as autoridades do Brasil? Cadê a OAB, que não fala nada? Como se isso fosse a decisão mais normal da República. Eu estou começando a achar que estava todo mundo na festa do Vocaro, só pode ser. Porque as raposas estão se escondendo, viraram um avestruz, colocaram a cabeça debaixo do chão e não querem aparecer. Onde estão as autoridades brasileiras que têm a capacidade de participar desse jogo político e, de certo modo, com um mínimo de reconhecimento de como um regime democrático deve ser ordenado, reconhecer, pelo menos, o direito das pessoas de se defenderem, das organizações representativas de instituições, de falarem em nome de seus representantes, apresentando seu outro ponto de vista, de questionarem com informações dadas uma decisão tomada por uma autoridade, ou as autoridades não precisam mais se justificar perante o público. Então, sinceramente, eu acho que aqui a gente perdeu completamente a mão do jogo. E para onde isso vai agora, eu não sei, mas a impressão que me dá é que Alexandre de Moraes agora é all in, como se diz no poker. Dá a impressão que é um reizinho irritado, né? Mas primeiro, ninguém colocou ele nessa função de reizinho do Brasil, mas é na prática que a gente assiste. Vou discordar contigo, colocaram ele nessa posição. É verdade. De reizinho, né? Foi colocado, o que a gente está vendo é a reprise daquilo que começou a acontecer desde 2019, no inquérito das fake news, com os movimentos de censura que o ministro Alexandre de Moraes cansou de fazer durante todo esse período, né? A diferença agora, né, é que essa reprise não sei se ainda existe lá na Rede Globo, tinha o Vale a Pena Ver de Novo, né?
que aquela repetia a novela depois de um tempo, a novela passava de tarde, e aí quem assistia a reprise podia ver se a novela tinha envelhecido bem ou mal, né? Se ela se mantinha interessante ou não se mantinha interessante. Eu tenho a impressão que agora aqueles que achavam a novela linda na primeira vez que ela passou, agora estão achando que envelheceu muito mal, né? E começam a se incomodar. E me refiro especificamente à grande imprensa, que foi quem colocou Alexandre de Moraes nessa posição de rei. Né? Mais do que ninguém. Acho que até mais que as próprias instituições como o Senado e a Câmara e o próprio Poder Executivo. Porque se houvesse uma pressão da imprensa e havia uma pressão popular junto, eu acho que as coisas não teriam chegado ao ponto em que se chegou. O fato é que ele se tornou mesmo um rei, ele se tornou sem limites. As manifestações que ele fez, inclusive através de votos dele, ele criminaliza a atividade da imprensa. Ele diz claramente que aquilo que foi publicado pela Malu Gaspar, por exemplo, do Globo, só podia ser má-fé ou criminoso. Ele ainda não ousou chegar ao ponto de ir para cima da imprensa da maneira como ele está indo agora para o presidente da Unifisco ali. Mas ele está prontinho para isso. Né? E talvez todas as movimentações dele sejam justamente para tentar achar um fiapo de indício que permita ele ir para cima dos jornalistas, que agora talvez eles estejam preocupados com a liberdade de expressão, com a própria liberdade de imprensa. Os próprios editoriais que vêm saindo, as próprias manifestações de grandes figuras do jornalismo agora, são exatamente as mesmas coisas que toda a imprensa, vamos chamar assim, não mainstream, falava desde 2019. Eu vejo hoje em dia grandes canais aí, de repente, lembrando do caso da revista Cruzoé, que aconteceu lá em 2019, quando o editor Mário Sabino foi chamado para depor lá perante o STF pela capa que havia feito da revista. Qual é a diferença agora? O sujeito do Unifisco... A diferença é assim, pegou o cara que deu a entrevista, mas não chamou, pelo menos ainda não chamou o órgão que fez a entrevista. Mas é bom lembrar que a situação do Jair Bolsonaro, ela está exatamente nesse ponto. Se ele der entrevista para algum órgão público, a compreensão do Alexandre de Moraes vai ser que está sendo utilizado aquilo de uma maneira que é de fake news, que não sei o que. Ele está calado, está censurado. Né? E só comparar com a situação que o Lula tinha, que fazia 30 entrevistas por dia, com que o Jair Bolsonaro, a gente já vê o tamanho dos dois pesos e duas medidas. Então o fato é que nós estamos vendo a reprise da mesma coisa que o país já viu e que ficou calado, passando pano àqueles que tinham o poder para conter isso e não contiveram quando tinham que ter feito. Agora vão ter que deitar na cama com aqueles que criaram. É o famoso ditado, quem pariu Mateus que o embale, né? É mais ou menos isso. Porque agora eu falei, como é que vai parar? Como é que vai fazer com que ele sossegue? E é bom lembrar, porque se fosse apenas a atuação do Alexandre de Moraes, talvez a gente ouvisse alguma coisa vindo do Congresso, vindo do Poder Executivo. Agora, voltamos à metáfora dos bichos, né? Quando está todo mundo no mesmo barco, né, quando você tem um bando de raposa com medo umas das outras, e o leão também já muito sem ter para onde correr, a única coisa que sobra é o estouro da manada de elefantes, que é o povão. Entendeu? É a única coisa que pode fazer alguma... No geral, eles vão tentar fazer algum jeito de tentar abafar tudo dessa maneira. A diferença é que o Alexandre de Moraes ele não tem pudor de fazer as coisas de uma maneira escancarada. E por essa razão, talvez até seja bom. Porque para os livros de história isso vai ficar impossível de ser mascarado. Você fez menção de que muitos estão acordando agora, né, e até relembrando que o início do inquérito das fake news, que isso vem sendo tantas vezes denunciado aqui na Gazeta do Povo, em nossos programas, esses arbítrios do Alexandre de Moraes. E aí eu peço aqui para citar o comentário do Márcio Alexandre, que aqui no nosso chat do canal. Ele lembra que quando todas as provas de perseguição foram expostas pelo Eduardo Talhaferro, muito da imprensa aí ficou calada, não deu bola, ignorou, e agora o monstro cresceu e deu no que deu, né? Bem lembrado. Sumiu, né? Não se fala em Eduardo Tagliaferro mais, né? E ninguém foi atrás, ninguém investigou. Exatamente. Recusaram publicar, inclusive. Ele tentou com grandes veículos que aquilo fosse publicado e não foi publicado. Pois é. E ele, um camarada que cumpriu, digamos, o seu dever de cidadão de denunciar, né? O que viu por dentro, hoje vive como um pária isolado fora do país. No exílio. Porque aqui está tudo dominado e não tem vez para ele. E quem ele denunciou é que está no comando de tudo. Bom, vamos voltar à questão aí das festas do Vorcaro, as festas suspeitíssimas para executivos, empresários e integrantes de órgãos públicos, que elas não se restringiam apenas a Trancoso, lá na Bahia. Houve festerês do mesmo tipo em São Paulo e no exterior, nem sempre com o mesmo apelo à sensualidade, mas com muita extravagância e uísque e vinhos caríssimos. Veja o que relata esse trecho de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo.
Um dos eventos fechados mais comentados foi uma festa durante a Semana do Brasil em Nova York, reunião anual de conferências com empresários e políticos. A festa de Vorcaro foi um after, como são chamadas as comemorações após agendas oficiais. Havia muita bebida cara e modelos estrangeiras e foi assunto por semanas. E mais adiante ainda na reportagem vem a menção a um outro evento também muito badalado entre altos integrantes do Judiciário. Veja só, outro evento constantemente citado ocorreu em paralelo ao tradicional Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, mais conhecido como Gilmar Palusa, numa alusão ao seu idealizador, o ministro do STF, Gilmar Mendes. No dia seguinte ao after do banqueiro, os participantes do Gilmar Palusa, que circulavam na Avenida da Liberdade, onde estão localizadas as grifes de luxo de Lisboa, só falavam do evento do Master, segundo 3 pessoas que acompanharam o seminário. Bom, eu acho que essas informações aí explicam, pelo menos em parte, o sucesso de público dos eventos internacionais com ministros do Supremo e altas autoridades brasileiras. Pelo menos uma parte do público que ia lá dava como imperdível esses fóruns que costumam ser chatos, né? Porque tem muito juridiquês, muitas tecnicalidades. Mas agora, Fabi, dá para entender um pouco por que esses fóruns eram tão badalados. E o Master era a presença constante como patrocinador master, né, dos eventos. Pois é, isso mostra que realmente o Vorcaro era um deslumbrado e puxava todo mundo para isso. É uma das coisas que realmente sempre chamou atenção nesses anos aí. O envolvimento, né? E olha, como é fácil comprar, né, as autoridades brasileiras, seja ela com dinheiro, no caso, que tem que ser investigado, ou seja ela com vinhos, bebidas, mulheres, curtição, né, tudo que não leva a sério, às vezes, o cargo que ocupa. Então, imagine só ter que fazer uma investigação. Eu me lembrei aqui da festa do Ritz, né, a festa dos guardanapos, aquela coisa, assim, indecorosa de ter na memória, os livros de história vão contar, né, que já era, sempre houve esse tipo de pardieiro. Gente, eu fico sem adjetivos, né, para dar a essas coisas. Mas o evento em si também, o próprio Gilmar Palusa, né, o conhecido Gilmar Palusa, por si só também já era um escárnio, porque a gente sabe que partes que têm processos envolvidos no Supremo Tribunal Federal pagavam para participar, né, do Gilmar Palusa em si, justamente para ter acesso aos ministros, participar de eventos ali, tomar um cafezinho, um almoço, um jantar, e agora isso. Né, um after, seja na primeira notícia ou na segunda, os after de Vorcaro, que também esteve no carnaval, né, tinha camarote, ou seja, olha como é fácil colocar uma isca, balançar a isca, e aí eu não sei qual animal seria, eu estou nos animais ainda, né, mas olha como esses animais aí acabam caindo, né, no conto do que já é manjado. E é por isso, então, que a gente vê tanta blindagem, né, de autoridades brasileiras, de gente que não quer ter seu escárnio exposto. Mas eu acho que está incontrolável. Alguns detalhes, olha só, dessas festas de Vorcaro vieram à tona por causa de um processo judicial referente à venda da mansão em Trancoso. A casa pertencia à empresária Sandra Habib, mulher do presidente da Jack Motors Brasil, Sérgio Habib. No processo, Sandra reclama do comportamento do então locatário. Veja o que ela disse nas conversas de WhatsApp. Celso, temos um problema. Estou furiosa com o seu cliente. O Vorcaro encheu minha casa de pip. Ele, amigos e muitas pip. Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior, escreveu ela ao corretor de imóveis em 5 de outubro de 2022, véspera do aniversário do banqueiro. O número de pessoas na mansão passava de 30 convidados, e o que era bem acima do limite do contrato de aluguel. Tinha até um conjunto de pagode com volume alto fazendo estardalhaço. Em outro trecho da conversa, Sandra volta a demonstrar indignação com o tipo de festa na mansão alugada. Veja o que ela disse. Celso, ele levou 20 para a casa que ele aluga com a esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha de cerca da futura casa de praia do pai. Veja como que são as coisas, Escorcinha. A República prestes a cair, e tudo começou com a perturbação do sossego e da ordem, e também a falta de pagamento de comissão
por um corretor de imóveis que mediu a venda daquela luxuosa mansão. E são motivos, né, aparentemente banais, que fizeram desmoronar o castelo de cartas do ex-banqueiro. Mas ele, como a gente viu, se precaveu e tem todo mundo capturado, gravado em imagens. E que cena, né? Que roteiro cinematográfico. É o Cine, como é Cine Trancoso, né? Cine Trancoso. Parece aqueles programas de madrugada que existiam em alguns canais de televisão nos anos 80, nos anos 90. Ou aquele cine também dos anos 70, 80, de lugares aí de rua, mal frequentados, mal de frequentados, rua, né? É mais ou menos isso. Eu acho que é algo que talvez valha a pena fazer o contraste, né? As instituições não têm como elas serem restauradas ou terem a confiança readquirida se os seus ocupantes, né, os seus membros, não forem pessoas minimamente respeitáveis. Uma das consequências de se conhecer quais são essas autoridades, né, e quantas elas são, é porque vai dar uma medida, né, bastante grande do grau de corrupção. Eu não digo aqui corrupção no sentido do dinheiro, do bem público, eu digo de corrupção da própria alma mesmo, né? É bom lembrar, essa Gazeta do Povo tem, dentre as suas convicções, que o espectador pode ler, acessar no site, uma das convicções da Gazeta é que a vocação do ser humano é uma vocação para a excelência. É uma vocação para que você seja a melhor pessoa possível, né? E é impossível você ser uma pessoa excelente, uma pessoa melhor, se você não for uma pessoa virtuosa, né? E aqui tem um conjunto muito grande de virtudes, e obviamente que o homem público ele precisa ser ainda mais virtuoso do que aquele que não é público, porque vai ser muito mais exigido, porque ele tem que visar o bem comum e não o seu próprio bem. Uma coisa que é interessante é que, para que o ser humano esteja à altura da sua dignidade humana, né, e, portanto, esteja cumprindo essa vocação de busca pela excelência, implica sacrifício, né, de uma série de características da natureza humana, que quando você não busca a excelência, quando você não busca ser uma pessoa virtuosa, ele passa a ser o propósito e o sentido da sua própria vida. Então existem algumas características naturais do ser humano que quando ele não tem a dimensão da virtude como propósito, elas vão aparecer como sendo o seu propósito. Uma delas, a busca pelo prazer, a coisa do hedonismo, né, que é muito do que está envolvido nessas festas, a busca pela riqueza e a busca pelo poder. Dá para praticamente reunir tudo nessas três coisas. Quando a dimensão da virtude não está presente, e quando ela está presente implica sacrifício de pelo menos uma dessas três coisas. Porque você não vai fazer certas coisas só porque aquilo lhe agrada, só porque aquilo dá dinheiro, ou só porque aquilo dá poder, porque aquilo é imoral. Aquilo lhe torna uma pessoa má, né? Ou uma pessoa nada excelente, vamos colocar dessa forma. E é interessante, então, quando a gente vê essas pessoas, é que essa dimensão, né, de uma certa grandiosidade humana, de uma dignidade humana, ela está completamente ausente. O que significa dizer que a dimensão política ela não se explica pela busca do bem comum, né? Ela não se explica por valores, ela não se explica por princípios, ela só vai se explicar por interesses e por apetites que precisam ser satisfeitos. Eu gosto de citar sempre a Divina Comédia do Dante Alighieri, porque mesmo que ninguém tenha lido, todo mundo meio que sabe do que se trata a história, né? Em cada círculo do inferno você tem lá, né, um tipo de pecador que cometeu algum tipo de crime, de pecado, né? Mas também tem uma estrutura hierárquica no paraíso. E o Dante ele coloca no mais profundo do inferno e no mais alto do paraíso a dimensão da perversão política. Ele coloca a política no ponto mais alto do ser humano, o que significa dizer que a dimensão virtuosa do ser humano dentro do universo político precisa ser o mais alto possível. E é por isso que escandaliza tanto quando pessoas estão nessa posição e não têm a menor condição de estarem ocupando esses cargos, não têm a menor condição de procurar e defenderem o bem comum. Essa corrupção do ser humano ela é muito pior porque é a partir dela que todas as outras acabam acontecendo e é também por causa delas que não se pune e que não se restaura o bem comum e a moralidade no sentido mais amplo. O Dante colocava os traidores da pátria, ele colocava lá do lado do Janho mesmo, lá no último círculo do inferno. Assim como no paraíso, os grandes reis, os grandes políticos que sacrificaram o seu próprio bem-estar pelo bem comum. Gosto de fazer esse contraste porque isso está nas convicções da Gazeta e é a partir dessas convicções que a Gazeta também se coloca, né? É só você procurar os vídeos que o próprio CEO da Gazeta fez na última semana para você ver o que é uma expressão de uma dimensão de uma busca por algo virtuoso, ainda que isso possa levar a uma série de dissabores e de perdas em outros níveis. Mas quando a gente vai para esse mundinho
corrompido da política, que é bastante tedioso, o que você vê ali são pessoas que, e isso é do jogo humano, né? Dificilmente alguém vai ter as três coisas juntas. Em geral, aquele que busca só o prazer, ele está tentando, ele vai precisar de muito dinheiro para sustentar esse prazer e muitas vezes ele não tem o poder. E por isso mesmo ele faz das falcatruas para adquirir, através de uma teia de poder, uma forma de manter a sua própria riqueza ou até de aumentá-la. E aquele que tem muito poder, em geral, ele não consegue aproveitar do prazer dessas coisas porque ele fica meio neurótico. Ele fica sempre assim, se aparecer eu vou me complicar. Por isso que o vazamento disso tudo, né, ele joga quase como se fosse mercúrio dentro de um formigueiro, de um cupinzeiro, né? Porque não tem para onde correr, não vai ficar bem para ninguém. O que explica também o silêncio de tantos com base na divulgação de tanta perversidade. O pivô de toda essa confusão na República vai abrir a boca na semana que vem. O Daniel Vorcaro está com 2 audiências marcadas no Congresso em comissões de investigação. Na segunda, dia 23, ele vai ser ouvido pela CPMI do INSS. O acordo é de que o depoimento será restrito a questões envolvendo empréstimos consignados. No dia seguinte, ele presta depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E ali a abordagem pode ser um pouco mais ampla, deve explorar as práticas pouco comuns do banco, a relação com órgãos reguladores e de fiscalização. O presidente da comissão lá no Senado, o Renan Calheiros, é um arqui-inimigo do deputado Arthur Lira, um dos poderosos que seria bastante próximo de Daniel Vorcaro. Foi Lira, vamos lembrar aqui, quem indicou ao TCU o nome de Jonathan de Jesus, que por sua vez atuou para tentar reverter a liquidação do Banco Master. E aí, eu queria saber de você, Daniel Vargas, temos aí um duelo de tubarões, a gente deve esperar muita coisa desses depoimentos do Daniel Vorcaro, existe uma certa expectativa, mas às vezes essas expectativas acabam frustradas porque quando acuadas, essas pessoas, não raro, elas se fecham em copas, fecham a boca ou só ficam dando evasivas e não entregam tudo o que sabem, né? Tosi, pode ser, mas qual é a realidade do Daniel Vorcaro? Eu creio que ele percebeu que ele não tem nenhum espaço público para apresentar a sua opinião. A imprensa não dará credibilidade ou razão, ninguém o defende, ninguém interpreta seus gestos e decisões para dizer, olha, mas nesse caso, talvez ele tenha só feito aquilo que pessoas na mesma situação também fariam. Nenhum espaço que hoje atua na formação da opinião pública reconhece um mínimo de passagem para que o Vorcaro, os seus advogados se manifestem e ajudem a rebater a imagem que está sendo feita dele. Diante dessa situação, Tosi, me parece cada vez mais esperado que o Vorcaro aproveite a sua passagem pela CPMI, no Senado na semana que vem, na segunda, e quem sabe na terça ou quarta, na Comissão de Assuntos Econômicos, para falar. Ele vai ser acuado, questionado, vai ser hostilizado pelos congressistas? Vai. Mas eu não sei se ele terá, num ambiente que se formou na nação, e com a própria postura de um grande número de autoridades que com ele tiveram relacionamento ao longo dos últimos anos, e que agora todos correm para se esconder ou para negar as relações foram construídas. Imagine a posição de Vorcaro observando tudo isso, digamos assim, pela imprensa. Agora é a grande chance que ele tem de se defender, de se explicar e de revelar ao Brasil o que o Brasil talvez ainda não esteja compreendendo adequadamente. E me parece, Tosi, que há sinais de que ele está inclinado a falar. Há algumas semanas houve uma negociação, eu creio que ele inclusive tinha decidido seguir no trabalho com um advogado que era contra a realização de... Ele discordava de ele adotar uma postura de delatar ou de informar, e ele parece que saiu do caso. Vorcaro tem sinalizado
pedirá um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para lhe garantir o direito de ficar calado, porque, veja, ele poderia solicitar esse habeas corpus e ainda assim decidir falar. Mas não. Então, todos os sinais é de que ele estará lá, na semana que vem, sentado diante dos nossos nobres senadores, com informações para compartilhar conosco. Eu vou assistir com pipoca e guaraná, Tosi. Fabi, qual é a sua expectativa em relação ao depoimento do Vorcaro? E tá difícil dele ficar bem nessa foto, né? Ele que tão apegado a imagens, a filmagens, nessa fotografia da semana que vem, ele não tá muito legal, não. E o que você espera desse depoimento? O que você diria? Bom, assim como nessas séries que a gente vê de crime organizado, que sem querer a gente torce pelo vilão, né? Eu vejo o Vorcaro um pouco assim, porque ele é a última esperança de dizer alguma verdade incontestável, porque todo mundo sabe que ele tem prova. Então eu vejo ele assim, espero que realmente ele não decepcione, porque as informações que ele pode trazer pode mudar essa realidade tão difícil que a gente está vivendo desde 2019, pelo menos, né? Então, eu acho que ele vai... Eu vi o comportamento dele quando ele falou ali, fez aquela cariação, né, com o presidente lá do BRB, esse presidente, e ele tem um comportamento de dizer que ele está certo. E eu espero que ele ainda continue assim, porque nessa de provar que ele está certo e que foi um grande mal-entendido, ele pode mostrar tudo aquilo que a gente precisa para mostrar que o brasileiro comum está certo, que ele deve cobrar as instituições, que eu não sei se como a gente vai restartar tudo isso, mas até o que o Scorsin falou, acho que vale de reflexão, porque as instituições são feitas de pessoas e a qualidade das pessoas está bem distante. Mas no primeiro que ele vai depor ali na CPMI do INSS, eu acho que ele vai ficar realmente nas questões do crédito consignado, vai falar a respeito dessas fraudes financeiras, né, um pouco mais. Eu acho que ele tem muita gente ali na manga, gente que ainda nem foi falada, a gente não sabe a respeito, isso pode ser dito. Já na terça-feira, né, que realmente ele vai responder as perguntas, a gente sabe que tem essa rivalidade também entre Renan Calheiros, aquela coisa de regional, né, briga regional. Vai colocá-lo numa posição, então, de quem sabe dizer muitas coisas, mas ele também pode adotar um posicionamento de dizer meias verdades e blindar, mesmo assim, alguns. Né? Então, tudo depende do quanto ele sentir, né, que ele tem uma posição de virar um herói, entre aspas, assim como nessas séries de banditismo, né, que a gente acaba torcendo realmente pelo vilão. Por enquanto, eu tô nessa. Pois é, havia um acordo, não é, para que o Vorcaro fosse prestar depoimento na CPMI do INSS, até por isso foi adiado o depoimento lá atrás, mas parece que já existe aí alguns indícios de que ele pode estar roendo a corda, não, Scorsin? Porque o ministro André Mendonça, do STF, decidiu hoje que o Vorcaro não é obrigado a comparecer e prestar depoimento a esta CPMI. Ele pode decidir simplesmente não ir, seria uma prerrogativa dele. Mas não era o que estava acordado, né? Entre ele e a presidência da CPMI do INSS. O acordo foi feito, né, independente do que o judiciário... a não ser que o judiciário proibisse a ida, o acordo entre eles, os advogados e a CPI, é que ele iria de livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. E me parece que isso se mantém. Apenas está formalizado a notícia que sai, é uma decisão ainda sigilosa, mas que segue na linha de todos os outros. Quer dizer, a pessoa que ela é investigada, ela não é obrigada a se autoincriminar e, portanto, tem essa decisão. Ou seja, não é que a decisão do ministro da Mendonça dizendo que o Vorcaro não tem de falar. Ele não é obrigado a isso se ele não quiser ir, porque está dentro do direito de defesa dele. Provavelmente uma estratégia, então, do advogado dizer assim, ó, poderia não vir se quisesse, mas estou vindo, porque eu até consegui uma manifestação do Supremo me dando essa garantia. Eu acho que assim, é como se fosse um jogo de pôquer, né? Então você tem que fazer vários blefs para poder mostrar que você tem mais carta na manga do que talvez você tenha. Eu não criaria expectativa com esse depoimento, tanto na CPI quanto na Comissão Econômica. Eu acho até que alguma coisa ele vai falar, mas não acho que vai acabar entregando ninguém. Eu acho que ele só está dando os sinais no seguinte sentido: se eu quiser eu falo, né? Se vocês não resolverem, eu resolvo, digamos assim. Porque se ele fala, eu acho que ele tem muito mais a perder do que o contrário. Né? Ele tem, acho que,
bala, né, na agulha, digamos assim, enquanto, né, aquilo que ele tem para entregar, ele não entregar efetivamente falando. É bom lembrar que ainda nem todos os celulares, ele não se conseguiu ainda quebrar, parece que a principal criptografia ainda tem coisa para sair. Muito do que saiu na Polícia Federal, isso ainda não vazou e não se divulgou. Né? Vai saber o quanto mais, de repente, ele ainda tem, né, para escondido, que ainda não foi capturado, vamos dizer assim, pela polícia. Eu acho que está longe de estarmos perto do fim desse caso. É o começo de um jogo de pôquer, onde ele está fazendo alguns movimentos para mostrar que ele não vai ficar somente passivo, né? Parado, esperando que as coisas aconteçam. Ele está lá, vou lá na CPI, sem o compromisso de dizer a verdade, né? Não sei o quanto ele é bom ator, não sei o quanto ele fica confortável nessas situações, não sei o quanto ele tem resiliência para aguentar, né, as perguntas que virão, no tom com que virão. Né? Então, que a gente vai ver todo o circo no bom sentido, eu acho que com certeza. Né? Pegar a pipoca, o guaraná e assistir um possível anti-herói, acho que é perfeitamente válido. Mas não crio muita expectativa de que a gente vá ter alguma coisa, pelo menos nesse momento. Eu acho que é mais uma jogada de pôquer do que qualquer outra coisa. Por onde pode vir algo, efetivamente falando, me parece que pode ser pelo presidente do BRB, o ex-presidente do BRB. Né, que já pediu para depor de novo, que já tem ali. Eu acho que assim, a corda vai estourar do lado que é mais fraco. Né, e o Vorcaro ainda não é esse lado mais fraco. Pois é, a impressão que dá é que com os milhões, as dezenas, centenas de milhões que o Vorcaro gastou, ele é muito menos um refém dos outros do que os outros são refém dele. Né? Essa é a situação hoje. Bom, vamos falar de carnaval e política, porque o tema ainda está quente, hein? A Escola Acadêmicos de Niterói foi rebaixada no desfile do Rio de Janeiro e, pelo que informam as pesquisas, também rebaixou a aprovação do grande homenageado presidente Lula. Pesquisas que chegaram ao Planalto indicam que os evangélicos não gostaram nada da forma negativa como foram representados e da tentativa de ridicularização da família e de seus valores. Na ala neoconservadores em conserva, eles, os evangélicos, foram representados como fanáticos religiosos. Até o pastor batista Oliver Costa Goiano, coordenador do Núcleo de Evangélicos do PT, não poupou críticas ao samba enredo desastrado. Veja o que ele disse, o seguinte: o evangélico não vai definir o seu voto pelo carnaval porque entende que essa festa não diz respeito aos evangélicos. O evangélico e o carnaval não se misturam, acabou justificando. Agora, eu pergunto, Vargas, será que realmente esse deboche vai passar batido para o público evangélico? Aqueles 25% que votam em Lula vão aceitar numa boa, vão achar que, ok, foi um excesso da escola ali, nada a ver com o presidente, o seu governo? A conta pode ser cara, né, Tosi? No momento político dividido, em que todo mundo espera uma eleição disputada, em que um conjunto de eleitores numa zona ali de centro-direita podem acabar sendo decisivos para o futuro dessa eleição, a conta desse carnaval pode acabar saindo bem cara para o presidente Lula e para o PT. E o curioso, Tosi, é que desde o momento em que o presidente Lula assumiu, e mesmo na eleição dele, eu percebi esse esforço dos seus aliados de tentar desmistificar ou marginalizar uma visão tradicionalmente associada à esquerda, em particular a essa frente identitária da esquerda pós-moderna, que tem como inimigo fundamental a família, e sobretudo o que eles chamam desse poder patriarcal, né? Que seria uma espécie do núcleo conservador em torno do qual as opressões, as discriminações contra mulheres, contra pessoas que têm preferências sexuais diferentes, contra indivíduos que gostariam de cultivar um modo de vida alternativo, seriam atacados. Né? E essa visão, ela foi, durante um certo tempo, com muito esforço, né? O presidente Lula, os seus aliados, indo a cultos, se reunindo com lideranças evangélicas no Congresso, organizando equipes para, de certo modo, construir a sua rede de relação com essa esquerda religiosa, digamos assim, mesmo e sobretudo entre núcleos evangélicos tradicionalmente mais conservadores, inclusive por isso mesmo mais hostis a essas posturas anti-família, anti-vida, anti-casamento tradicional, que marcam, né, esse modo de visão dessa esquerda evangélica. Todo esse esforço
para não deixar que essa imagem ganhe centralidade no momento eleitoral como uma visão do presidente Lula ou do seu governo. Aí vem o carnaval. E o carnaval é curioso, que na história brasileira ele é assim, não é? Ele é um típico evento cultural em que o país se dá a liberdade, digamos assim, de falar as verdades inconvenientes. E para alguns, de se comportar de maneira que, de outro modo, durante o restante do ano eu não poderia agir. Mas o carnaval pode. E esse desfile da escola de samba que celebra o presidente Lula, de certo modo, destapou essas verdades mais claras sobre quem é o movimento que o presidente Lula representa. Agora, a gente sabe que no ano eleitoral, Tos, como a sua própria pergunta coloca, a decisão de botar o dedo nessa ferida, separar o joio do trigo e assumir um lado nessa equação, porque foi isso que a escola de samba fez, e foi isso que o presidente Lula, segundo a imprensa, tem dito ao criticar seus próprios líderes partidários que estão se sentindo um pouco arrependidos ou preocupados com o efeito eleitoral disso. Lula está dizendo, não, foi ótimo, eu fui homenageado, deu tudo certo, a escola não pode controlar os efeitos das decisões que ela assume. Só mostra com muita clareza quem é o que nesse jogo. Agora, nós teremos agora pela frente um grande material que será matéria-prima valiosa para 3 debates que vão acontecer de agora até outubro deste ano. Primeiro, o debate no Tribunal Superior Eleitoral. Se houve ou não houve abuso de poder e propaganda eleitoral antecipada. Segundo, um debate sobre quem é a chapa e os candidatos que, de fato, representam um conjunto de valores que a vasta maioria dos brasileiros consideram importantes ou que cultivam na sua vida particular e para o seu futuro. E terceiro, quem é que deve ser o próximo presidente do Brasil. Essas coisas todas se relacionam. E lá nas urnas, eu creio que aqueles 10% que estão muito associados a esse debate que nós estamos fazendo agora podem acabar sendo decisivos para dizer quem vai vencer a eleição. E um dos que aconselharam o presidente Lula a tentar convencer a escola de samba a não atacar os evangélicos foi o advogado-geral da União, Jorge Messias, ele que foi indicado pelo presidente para uma vaga no STF, mas ainda não foi sabatinado. Lula teria dito que era uma escolha artística e que por isso, como comentou Vargas aí, ele não ia interferir. Por último, o presidente estaria irritado com gente do governo admitindo que o desfile foi um tiro no pé. Lula teria ficado verdadeiramente comovido pela homenagem e não quer saber de ver ninguém no entorno dele falando mal da escola rebaixada. E aí, Fabi, apesar do fiasco do desfile, o petista se comporta como um ditador ao estilo da Coreia do Norte, lá o Kim Jong-un. Ele gostou muito da bajulação, gostou muito do desfile, que ninguém venha falar mal do pessoal que está prestando homenagens à pessoa, à personalidade do presidente. Isso só mostra como o Lula realmente é adepto, né, do culto à própria imagem, né, dessa personificação que a gente vê em ditaduras, né, essa camada artificial de que o que importa, na verdade, é venerá-lo. Né? Fico pensando se ele conseguir permanecer no poder, se eles vão distribuir uns quadros para a gente colocar na parede, né, atrás, assim como a gente vê quadrinho ainda de Pablo Escobar, a gente vê nas ditaduras, né? Interessante. Eu acho que a mentalidade dele é bem essa. Ele pretende negar, né, a verdade em favorecimento de um culto à personalidade, a personalização dele. E a gente viu, ele de fato chorou. Eu assisti, né? Eu assisti porque eu queria ver com meus próprios olhos a derrota do Brasil de permitir uma sandice dessas. E ele chorou, ele ficou realmente emocionado. E essa ala, né, que agora eu vi também Elisiane Gama, né, aquela senadora que é também da esquerda e que diz aí ser evangélica e etc., ela dizendo que realmente foi péssimo, mas tentando tirar o Lula dessa equação. Só que não dá, porque o Lula deu aval. Hoje foi mostrado algumas notícias aí de que teve encontros no Palácio do Planalto com a própria Janja e a diretoria dessa escola. Teve uma declaração que eu acho que vai também contar um debate, um ponto a mais aí que o Vargas colocou, que é
talvez aí no abuso de autoridade e abuso de poder político, abuso de autoridade é o que eu gostaria. Abuso de poder político, abuso de poder econômico do Lula, porque tem uma outra cena que poucos estão dizendo, e eu acho que ela pode pegar, se for levado a sério a lei no Brasil, que é o Lula lá em Salvador, né, que ele subiu num trio elétrico e um político puxou um grito lá de Lula, e sem anistia, 6x1, as pautas realmente eleitorais. E ele só estava ali justamente por ser quem é, né, então abusando do poder político e do poder econômico também, porque aquelas pessoas não estavam ali para ver um político em pré-candidatura, né? Então, tem vários fatos aí para serem explorados pela oposição. Eu espero que esse debate não morra e espero realmente que as pessoas comecem a refletir, né? Porque não foi um ataque somente aos evangélicos, foi a todo aquele que tem família, foram aos católicos também, gente, todo mundo que é cristão, para começar, né? E vou deixar a dica aqui, Tosi, que eu me lembro que aqui a Gazeta tem, né, um documentário foi apresentado ontem, depois lá do Café com a Gazeta, em relação a cristofobia. E isso é importante levantar esse ponto, porque o que a gente vê também na realidade, o que a esquerda defende, é a perseguição à singularidade do cristianismo. Bom, agora eu quero abrir o espaço para fazer um convite especial para você que acompanha o nosso programa. Confira essa novidade da Gazeta do Povo, o recado em 1 minuto. A Gazeta do Povo agora tem 2 formas para você participar ainda mais de perto do nosso canal aqui no YouTube. A primeira é o plano Comunidade Gazeta, por R$ 7,99 por mês. Ele é ideal para quem quer acompanhar o dia a dia do canal, interagir com a nossa equipe. Como membro, você ganha, por exemplo, um selo exclusivo no chat e nos comentários, acesso aos bastidores, participa do grupo de WhatsApp exclusivo também. Já o plano Patrono Gazeta, por R$ 99,99 por mês, é para quem acredita no jornalismo e quer apoiar diretamente o nosso trabalho aqui no YouTube. O Patrono tem todos os benefícios da Comunidade Gazeta, como exibido em tela no agradecimento mensal, e ainda recebe um voucher de 1 ano de assinatura da Gazeta do Povo. São 2 formas de estar com a gente, participando mais de perto ou então apoiando diretamente o jornalismo que a Gazeta faz todos os dias. Escolha o plano que mais combina com você e seja membro da Gazeta. Reforçando o convite, então, para você ser um membro do canal da Gazeta do Povo. Vai ter muito conteúdo diferenciado para quem der esse passo de apoio ao nosso jornalismo. Bom, deixa eu ouvir aqui rapidamente do Scorsin. Scorsin, o Lula indicou Jorge Messias ao Supremo como uma das credenciais dele o fato de ser evangélico, imaginando que isso poderia aproximar o governo desse eleitor. Mas a indicação ainda não foi sabatinada no Senado e o Messias está com a vaga ameaçada, será? Ou os problemas no país hoje, de todos os problemas que nós estamos assistindo, ele é o menor e vai aproveitar o barulho, a confusão, para passar tranquilamente na sabatina? Eu acho que se a vaga do Messias em algum momento estivesse razoavelmente assegurada, ele já teria sido indicado efetivamente falando, né? Foi anunciado, mas não indicado. E até agora não há sinal de que isso vai acontecer tão rapidamente. Não é algo fácil, eu não acho que ele tenha sido indicado porque ele é evangélico, porque eu acho que ele foi indicado apesar dele ser evangélico, porque o Lula está colocando somente aqueles que ele tem uma confiança absoluta, porque no passado, aqueles que ele talvez não tivesse tanta confiança, mas achou que era do partido e ajudaria, que é o ministro Dias Toffoli, o traiu, né? Como ele tem deixado vazar claramente que ele se sente extremamente traído pelo Toffoli, desde a época em que ele foi preso, quando o ministro Dias Toffoli não permitiu que ele fosse ao enterro do seu irmão. E quando aconteceu o que aconteceu agora no caso do Banco Master, das poucas vezes que se soube alguma opinião do Lula foi justamente para falar que o Toffoli já deu. Ou seja, não é fácil, né, para o Messias, por conta dos interesses do Davi Alcolumbre, dos senadores que gostariam do senador Rodrigo Pacheco na indicação. Não me parece que isso ainda esteja resolvido internamente, porque se tivesse já teria tido a indicação.
E eu também não sei o quanto não se está esperando para se construir uma situação em que talvez, isso já tem sido especulado, né, haja uma possível nova vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, com a queda, provavelmente até, do ministro Dias Toffoli através de um possível impeachment, e com isso você conseguiria ajeitar, né, tanto o interesse do Lula com o Messias quanto do Senado com o senador Rodrigo Pacheco. Tudo isso é uma grande especulação. A única certeza é que, se estivesse mais tranquilo desde o começo, que o Jorge Messias pudesse se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já teria sido indicado, nomeado e não apenas indicado, né? E isso ainda não aconteceu. Então eu acho que está tudo ainda muito em aberto, e eu não acho que o desfile em si, isso tenha prejudicado mais ou menos, até porque ele correu vazar na imprensa que ele teria aconselhado para que isso não acontecesse. Então é muito fácil para ele também chegar lá no Senado e falar assim, não, infelizmente foi um equívoco, ele pode fazer o meia-culpa para dizer que ele não concordou, né, com esse tipo de crítica. Eu acho que o fato de não se falar em Jorge Messias e não se falar nessa indicação efetiva para as coisas caminharem é indício de que as coisas estão mais complicadas do que parece. Com certeza ele vai dizer, ó, eu estava num retiro, não participei de carnaval, nem assisti esse desfile, esse malfadado desfile. Bom, deixa eu agradecer a companhia, o bate-papo com vocês. Obrigado, Daniel Vargas, valeu muito a tua presença novamente. Fabiana Barroso, foi um prazer. Escorcim, igualmente. Especialmente a você que acompanha a Última Análise, fica o convite para assinar a Gazeta do Povo, porque são os assinantes que possibilitam o nosso trabalho e a produção desses conteúdos. Aproveite porque a promoção é especial, R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar aí o site, a descrição do vídeo ou o QR Code que está na tela. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro do Última Análise.